Cuiabana, nascida e criada no bairro do Porto, em Cuiabá, é filha de mãe professora e pai advogado. Formada em Direito pela Unemate e com uma longa carreira dedicada à defesa do consumidor, suplente de deputada pela União Brasil, ela assumiu o cargo em substituição a Fábio Garcia, que foi conduzido à Casa Civil do Governo do Estado. Eu recebo com muita alegria a deputada federal Gisela Simone. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Nossa República. Olá, Mauro Camargo, a todos que nos assistem, é uma honra estar participando com você aí desse programa aqui. Hoje já é aí recorde de audiência, né? Entre muitos aí que a gente conversa, não perdem o programa. Obrigado. O programa está indo bem, graças a Deus. E a senhora também, né? Eu falei na abertura que a senhora é uma cuiabana, nascida no Porto, criada no Porto, filha de mãe professora, pai advogada, que fez direito na Unemate, que é a nossa querida universidade estadual, da qual eu pessoalmente tenho muito orgulho e acho que a Unemate cumpre um papel fantástico na formação de pessoas aqui no nosso estado, que precisa estar sempre sendo valorizado. E, além de tudo, a senhora tem uma performance importante eleitoral, né? Dado o desempenho do seu trabalho lá no PROCON, essa coisa da defesa do consumidor, acabou lhe projetando politicamente e a senhora teve votações expressivas aí, e em todas as eleições às quais participou. Mas, finalmente, a senhora consegue chegar, né, assumir o cargo de deputada federal, e eu queria inverter. Antes da gente falar da sua história pessoal, falar da sua expectativa desses 4 meses, assumir uma função tão importante por um período curto de tempo, é verdade, mas, de qualquer maneira, uma experiência, me parece, bastante importante. E é possível, a senhora acredita que é possível fazer alguma coisa nesse período? É desafiador, né? Porque nós sabemos aí que, analisando o cenário político, muitas vezes até quem fica por 4 anos, às vezes não consegue emplacar algo realmente significativo no Congresso, e nós temos um desafio ainda maior, que são 4 meses, e já iniciando praticamente numa fase de recesso da Câmara dos Deputados, né? Então, tudo depende muito de planejamento, mas eu estou bastante confiante aí, como a gente já tem algumas propostas, né, legislativas aí a serem apresentadas, né? Então, de imediato, a gente já está fazendo todo um trabalho de levantamento dos PLs em andamento com relação ao direito do consumidor, para que a gente possa fazer a relatoria naqueles temas que já estão dentro do nosso compromisso de campanha com o eleitor, né? Como também eu tenho todo um apoio do Renova BR, que é uma escola de formação política que eu participei, né, durante toda uma jornada, e que agora eles fazem aquela parte de me ensinar aquilo como já funciona, né? Então, talvez aquele tempo que o parlamentar perde, que ao chegar a casa precisa conhecer para aprender o como fazer, isso a gente tem um passo à frente, e isso me dá essa expectativa positiva no sentido de que realmente a gente vai conseguir emplacar aí algumas das nossas propostas de campanha nesse 121 dias que estaremos lá na Câmara Federal. Deputado, a senhora fala que está levando algumas propostas embaixo do braço, quer dizer, no sentido de tentar apresentar, provavelmente vai acontecer logo depois do recesso, mas eu queria saber o seguinte: quais são as propostas que a senhora espera apresentar? Porque a Câmara tem essa coisa de ter quase todos os assuntos são tratados lá, já estão em andamento, já estão tramitando. É muito difícil uma proposta inédita, né? O que a senhora espera, o que a senhora vai levar e o que a senhora espera emplacar aí nesse processo? Então, como eu te disse, né, eu estou, nesse momento, já solicitei a equipe para fazer exatamente esse levantamento de PLs em andamento com os temas, principalmente na área do direito do consumidor, que é a área que eu
tem uma compreensão maior, né? Então, eu vou te dar um exemplo, não que seja algo inédito, mas que seja algo que já foi para a Câmara, travou e não passou, né? Eu vou te dar um exemplo, hoje nós temos uma CPI da telefonia em andamento no estado de Mato Grosso, mas que eu acredito que muito disso se resolve no plano federal. Então, eu levo uma proposta de alteração da Lei Geral de Telecomunicações, onde a internet móvel se torna um serviço essencial, o que faria com que ocorra a universalização do serviço, né? Hoje, as operadoras de telefonia, como ela não é declarada por lei como serviço essencial, elas levam naquelas localidades que têm uma maior população, né? Onde elas têm uma renda maior a respeito. E tendo a essencialidade, a gente tem a universalização do serviço, automaticamente vai ter que ser uma distribuição mais igualitária no país, para que não aconteça o que hoje acontece de, né, nós estarmos aqui em Cuiabá, daqui até eu chegar em Poconé, eu já não tenho mais sinal, né? Ou seja, só há sinal naquelas localidades que hoje é lucrativo para as empresas, e como se trata de um serviço que hoje é indispensável a todo cidadão, já passou da hora, né, de nós termos essa universalização. E que eu acredito que não ocorra exatamente pelo lobby aí das empresas de telecomunicações, que é muito pesado ali no Congresso Nacional. E o raciocínio é de mercado mesmo, né? As empresas visam lucro e, obviamente, querem mercados mais lucrativos, né? Que tenham mais gente consumindo o produto deles. Mas essa é uma bandeira importante, porque vamos pegar aí o Mato Grosso como exemplo, nós temos regiões, inclusive regiões produtoras, com muita dificuldade de acesso à internet ainda, né? Nós temos cidades menores, cidades pequenas, até às vezes próximas de cidades maiores, mas que têm dificuldade. E isso impõe uma série de limitações, né? Na educação, quando se trata da educação pública, que tem programas que usam a internet, quando se trata do próprio trabalho das empresas, enfim, do desenvolvimento econômico em si, tem essa dificuldade mesmo. Independente de ser, talvez essa seja uma saída, mas é possível que existam outros caminhos também que possam ser percorridos pela senhora no sentido de acelerar esse processo de acesso à internet, sobretudo no campo, né? Que a tecnologia é tão avançada hoje que as colheitadeiras, elas linkadas à internet, elas conseguem dar uma série de respostas e transformar o trabalho delas mais produtivo, né? Do que sem a internet. Então, isso é uma grande queixa do setor produtivo, realmente, é a falta de acesso à internet. A senhora, além da essencialidade, a senhora acha que tem mais alguma atuação que possa ser feita no sentido de forçar as empresas prestadoras de serviço? Que tipo de trabalho a senhora pretende desenvolver junto à ANEEL, enfim, para que essa situação se resolva? Então, na verdade, nós temos aí um fundo hoje milionário, né, junto às empresas de telecomunicações, né, que ele pode ser sim algo que pode auxiliar nesse investimento. É como você disse, as empresas é lei de mercado, as empresas querem, na verdade, investir onde tem uma lucratividade, mas acredito que conversando com a Anatel, conversando aí sobre a existência desse fundo que hoje praticamente não está tendo uma destinação, né, que pode ser algo que auxilia nesse trabalho, né, nesse tipo de investimento, que como você disse, ele atinge desde grandes empresas na área rural, como atinge o cidadão mais simples, porque hoje nós sabemos aí que o cidadão comum e com menos recurso financeiro, ele não tem muitas vezes um computador de mesa em casa, um notebook, ele tem para ligar no Wi-Fi, que é hoje a internet universalizada, ele tem um telefone, né, que ele faz tudo dali.
né? E desde o mais simples para acessar o banco, o cartão de benefício que ele tem do governo federal, ele precisa da internet. Então, é algo que realmente eu acredito que pode ser uma grande saída, né? E que nós vamos acionar aí tanto os órgãos reguladores como o próprio governo aí, o Ministério de Telecomunicações, né? E aí a gente tem essa possibilidade de chegar aí próximo a esses agentes públicos, né, para poder dialogar nesse sentido. Deputada, aproveitando a deixa que a senhora fala aí da internet, do acesso da internet em todos os locais, tem uma outra área que afeta muito o consumidor, que é o comércio eletrônico. Hoje as pessoas cada vez mais se utilizam da internet para fazer suas compras. Às vezes até compras internacionais, muitas das vezes nesse sentido compras internacionais. E é muito comum que as pessoas sejam enganadas, né? Que passem um pedido, paguem um pedido, recebam uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi pedido, ou não recebam nada. Enfim, tem uma série de situações criminosas, inclusive, né? Como é que a senhora, enquanto deputada e uma conhecedora profunda, uma profunda conhecedora desse mercado, das relações de consumo, como é que a senhora pode auxiliar as pessoas nesse sentido? Há algum mecanismo que seja possível para evitar ou para acelerar a restituição de valores, enfim, ou a punição das pessoas que se envolvem criminosamente nesse tipo de situação? Então, Mauro, na verdade a gente tem aí muitos desafios com essa questão desse mundo virtual que a gente está vivendo. Não tem saída para tudo, porque infelizmente cada dia os golpes se superam, né, em criatividade, em formas de chegar a esse consumidor. Agora nós temos que ter ferramentas. Vou te dizer um exemplo. Hoje nós já temos um decreto que ele coloca uma responsabilidade solidária, por exemplo, da administradora do cartão de crédito quando você faz as compras online. O que eu quero dizer com isso? Quando você compra pela internet, mas você compra com seu cartão de crédito, essa administradora, para ela aí cobrar, né, para ela fazer a intermediação dessa transação, ela tem todos os dados de quem está do outro lado, né? Então, isso via decreto, existe uma situação nesse sentido, mas não tem uma lei hoje que obriga a instituição financeira a, por exemplo, me passar todos os dados, né, de quem está lá do outro lado. Então, vejam aí que ela tem um lucro com aquela transação, mas na prática ela acaba muitas vezes acobertando aquele que usou de meios ilegais para receber esse recurso. Eu estou dizendo aí de você ter uma transação mais segura, né? Que há muitas vezes o uso dessa administradora. Então nós precisamos aí de uma forma mais clara colocar na legislação mecanismos que numa situação de golpe, da compra não chegar corretamente para o consumidor, ou de você, na verdade, ter o sumiço dessa empresa, minimamente esse cancelamento das transações, né? Então, é algo que eu vejo que é um dos caminhos, né, que pode também aí ser melhorado no sentido de diminuir tantos danos que o consumidor tem sofrido aí com empresas fantasmas, né, com entrega de produtos que não se usam, né? Enfim, e a questão hoje nós já temos aí a lei geral aí, né, de proteção de dados, né? Nós temos uma situação que precisa melhorar aí em termos de regulamentação, e dá para se fazer indicação ao próprio legislativo, para que a gente, ao executivo, para que a gente possa melhorar essa questão dos sites, né? Do acesso a esses sites, ao acesso físico dessas empresas que hoje estão expondo aí na internet seus produtos. E a gente percebe que existem empresas consolidadas que se preocuparam em ter um compliance, assumir a responsabilidade pela intermediação. Isso significa identificar quem vende e, ao mesmo tempo, proteger quem compra.
assegurando devolução do recurso investido, etc., no caso de uma fraude. Mas, no geral, a internet não tem muita regulação, tanto no que diz respeito às fake news, etc., mas também no que diz respeito ao comércio. As pessoas vendem cursos, produtos, etc., por conta própria, através de um site, e isso não tem nenhum tipo de garantia para o consumidor. É possível fazer alguma coisa, regular a internet nesse sentido? Então, tudo isso, né, tá naquele pacote polêmico aí do projeto das fake news, que alguns são contra, porque falam que vai inclusive ferir a questão da liberdade de expressão, outros são a favor, exatamente porque há uma necessidade hoje de ter um controle maior de tudo que sai das redes sociais. Então, veja aí que se colocou tudo num pacote só, né, mas que a gente precisa fazer essa discussão, tirando aí dos campos ideológicos essa discussão no Brasil, porque é isso, né? A internet, infelizmente, hoje é a terra de ninguém, né? Você ali vê de tudo, tem um pouco de tudo, né? E nós precisamos, na minha opinião, ter uma regulamentação, sim, principalmente aí naquilo que nós estamos falando, que envolve essa questão financeira, né? Hoje tá humanamente impossível você ter controle, né, de tantos golpes que estão sendo praticados aí contra o consumidor, né? Então, com regulamentação que nós vamos conseguir fechar esse cerco aí. Então, tem que ser algo, de novo, desassociado aí dessa questão ideológica, mas naquilo que realmente precisa ser regulamentado para que a gente possa ter uma internet como uma aliada, né, e não aí como uma mina de problemas. Aliás, essa questão ideológica não tem absolutamente nada a ver com a realidade da internet, né? O fato é que você tem situações graves, criminosas, que precisam ser combatidas, né? Assim como você tem no mundo real uma situação de leis para serem cumpridas, que se não cumprir você está sujeito a ser processado, na internet a mesma lei que existe lá para punir crimes tem que existir, tem que valer também para os crimes cometidos na internet. E o processo, esse debate ideológico realmente atrasa muito, porque me parece que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é objetivamente necessário, né? Quer dizer, não é certo você distribuir fake news. É um crime, é uma forma que você tem de manipular a informação, de às vezes propagar discursos de ódio, e sim, uma série de incitação ao crime, etc., que precisam ser, de alguma maneira, reguladas e limitadas, né? Então precisa ter uma legislação para isso. Como é que a senhora encara isso? Como é que a senhora vê? Porque assim, a senhora falou uma coisa certa, não é ideologia. A questão aí é uma questão de fato, né? Você tem irregularidades sendo cometidas e que precisam ser combatidas de alguma maneira. A legislação precisa ser mais dura em relação a isso, e aí nós não estamos falando só das redes sociais, não. Também as redes sociais, os Facebook, os Instagram, mas também os próprios sites que propagam informações distorcidas, sites de notícias. A gente se preocupa muito. Eu sou jornalista e vejo muitos sites de notícia divulgando teses e divulgando informações que são absolutamente mentirosas e divulgando isso com uma forma maldosa, com a intenção de influenciar o pensamento das pessoas. E eu não estou falando nem de direita nem de esquerda, todo lado tem isso, né? É um problema sério. Como é que a senhora pode contribuir nesse debate? O problema, Mauro, que eu penso é os moldes da regulamentação que está lá, né? Que da forma que está, a gente acaba sendo contra, porque na verdade é isso, se usou da questão ideológica para se colocar ali algumas regras que podem, de certa forma,
haver prejuízo para essa questão da liberdade de expressão. Então, eu acredito que a minha contribuição ela é principalmente que a gente leve isso para um campo real, né? Daquilo que realmente afeta a vida das pessoas todos os dias. E aí nós estamos falando de assuntos aqui, desde a questão do consumo, nós estamos falando de questões que envolvem a questão de saúde, né? Porque você tem a todo momento, às vezes, dicas, receitas, diagnósticos aí via internet, que isso tem prejudicado a vida das pessoas e as pessoas fazem sem ter nenhuma responsabilidade com as consequências do que está sendo feito. Então, acredito que a gente contribui na medida que a gente sai do campo ideológico, né, e possa se mostrar independente naquilo que é a necessidade da nossa população. Então, eu acredito que esse é o caminho, né? Quanto mais pessoas nós tivermos ali dentro da Câmara dos Deputados que consigam fazer um debate técnico, né, que atenda à necessidade das pessoas, isso auxilia muito ao invés de nós termos aí essa briga, né, por campos ideológicos. Veja, deputada, um jornalista, quando ele publica uma matéria com inverdade, ele está sujeito a ser processado e ser condenado, né? A depender do grau da mentira, por calúnia, difamação, enfim, está sujeito a indenizar e responder criminalmente. Então, qualquer veículo, jornal, TV e rádio, são veículos de comunicação normais, as pessoas estão sujeitas a isso. A liberdade de expressão, ela é relativa. Aliás, como tudo na Constituição, não existe nada absoluto, né? E essa confusão é muito, muito forte ainda. As pessoas acham que têm o direito de opinar sobre tudo, ainda que não conheçam, e falar o que pensam. E aí as pessoas confundem, elas defendem homofobia, defendem racismo, defendem uma série de situações que são práticas criminosas, né? Que estão previstas no nosso Código Penal, etc. E as pessoas, não, mas eu tenho liberdade. Não, você não tem liberdade para cometer crime, né? O crime está lá previsto no Código Penal. Então, assim, mas eu sinto que o Congresso reluta muito em entender essa posição, em assumir essa posição, como se preferisse, de uma certa maneira, que as coisas continuassem como estão, que o discurso de ódio está tudo certo, é só uma questão de opinião, que a homofobia está tudo certo, que a misoginia está tudo certo, e essas coisas precisam, de alguma maneira, ser contidas, né? A senhora que é mulher, que é negra, que tem uma vida pública e que se expõe, a senhora sabe perfeitamente do que as pessoas sofrem, né, de preconceito e como isso faz mal para a pessoa. Eu imagino que a senhora tem experiências também nesse sentido, né? E a gente precisa acabar com isso. A senhora tem ânimo para essa discussão, para esse debate, para colocar nesse nível a discussão? Com certeza, Mauro. Eu acredito que é o seguinte, quando você se propõe, né, a participar da vida pública e você tem uma base de representação, você tem que estar lá, né, exatamente para aquilo que diz a lei, né? O deputado, ele é o representante do povo. Então, eu sei exatamente, né, o que as pessoas que votaram em mim esperam, né, no sentido de que a gente consiga realmente fazer aquilo que é melhor para as pessoas. E quando a gente fala nessa questão da regulamentação, de novo, né, há que ter o cuidado do ponto de vista ideológico para não se ferir com a desculpa de querer, na verdade, ter uma regulamentação, de você aí travar as pessoas no sentido de opinar, mas eu concordo plenamente com você quando você diz que a lei que é cumprida aqui na vida real, né, na vida física, é a lei que tem que ser cumprida no mundo da internet. Né? A gente não pode acreditar que é diferente, que lá na internet eu posso falar tudo, que lá na internet eu possa cometer crime e nada vai acontecer. Nós precisamos que a regra que vale aqui valha lá e valha para todos.
né? Então, nesse campo, eu tenho plena tranquilidade de fazer a discussão, né? E como eu te disse, né, que a gente consiga, numa legislação que avance aquilo que está lá, né, saia um pouco desse campo ideológico e a gente venha regular exatamente, né, aquilo que hoje é mais carente a nossa população, né, no que é isso que eu falei. Você tem situações, né, nós sabemos aí de sites ou de plataformas, né, que já falamos aí que envolve a questão de violência, né, que envolve a questão de golpes na área de consumo, né, e até mesmo a questão das redes sociais. Então, essa discussão ela é necessária, é importante para o Brasil e a gente precisa fazer isso de forma urgente. Até porque, né, deputada, a internet não sai mais da nossa vida, né? É uma realidade que é absolutamente virtual, mas está linkada com o nosso dia a dia, né? Então, não dá para você imaginar viver hoje sem o celular, sem a internet, sem a rede social. As pessoas passaram a se... Isso virou, além de ser um grande negócio, né? Porque essas plataformas ganham muito dinheiro. O PIB brasileiro é fichinha perto do que ganha uma dessas plataformas aí de rede social. E a gente preocupa mesmo porque elas influenciam, né? Influenciam a infância, influenciam as crianças em relação a ter práticas muito ruins, prejudiciais, violentas. Então tem que ter regulação. Eu defendo essa tese por isso. Não é uma questão, não é censura, né? Mas é isso como a senhora falou. Se tem uma legislação, um código penal que proíbe certas práticas, você não pode levar isso para a internet e achar, não, mas é liberdade de expressão. Não é, né? Existe o que é a liberdade de expressão, tem esse limite, né, que é o limite ético, moral, etc. Mas olha, acho bacana a sua posição, eu acho bacana esse seu interesse em fazer essa discussão. Porque realmente é importante que as pessoas desarmem, né, se desarmem sobre esse aspecto ideológico, né? Não é correto, porque há uma radicalização nesse sentido de fala e regulação e censura. Não é. As pessoas têm que entender que está protegendo a própria casa de cada um, para todos, né? A legislação para todos. Mas olha, a gente vai dar mais um pulinho nos comerciais, deputado, e a gente volta. Eu queria falar um pouquinho da sua carreira política, queria falar um pouquinho de Cuiabá. Eu sei que a senhora tem voto em diversas regiões do estado, mas que Cuiabá é a sua base eleitoral. A senhora foi muitíssimo bem votada quando disputou a prefeitura, a senhora foi muito bem votada as 2 vezes que disputou para deputada federal, com uma votação assim, bastante surpreendente, né? E eu queria conversar um pouquinho sobre isso. A senhora já se posicionou, que defende a regulação, respeitando o direito de expressão, perfeito, uma posição equilibrada. E como é que a senhora se posiciona ideologicamente em assuntos como a questão da mulher, a questão, e aí eu tenho que, do racismo, que é uma coisa tão presente hoje, aliás, sempre foi, em alguns momentos esteve muito pior, mas é muito presente em tudo que a gente vive, questão da misoginia, a questão das minorias, como a população LGBTQIA+. Enfim, como é que a senhora se posiciona nesse sentido de defesa dessas teses, ou a senhora acha que é preciso ter um posicionamento mais cuidadoso em relação a isso? Então, veja que, na verdade, acima de tudo, a pessoa humana, ela precisa de respeito, né? Então, hoje o que se vê é que quando você começa a falar da questão do racismo, da homofobia, de temas aí que envolvem essa questão da diversidade, há um público aí que fala que isso é mimimi, que isso é frescura, né? Mas assim, quem nasceu mulher, quem nasceu negro, né? Quem aí nasceu com a situação de você, na verdade, ser homossexual, na verdade, sabe, sente na pele, né, o que é a discriminação. Então, nós não podemos ignorar os números, né?
os números de violência contra a mulher, os números de violência contra a pessoa negra, o número de violência contra as pessoas aí que são LGBTQIA+, enfim, isso é dado real, né? Então, eu acredito muito nos números, nas evidências, e isso tem que ser base para qualquer política pública, isso tem que ser base para qualquer projeto legislativo que se propõe. Então, eu apoio as causas, mas também apoio sem o radicalismo, né? Porque o que acontece hoje? Nós precisamos, sim, respeitar a família. Independente da composição da família, ela precisa ser respeitada por todos nós, né? Então, isso é algo que falta no nosso país. Agora, o que nós não podemos, né, de certa forma, é porque você muitas vezes apoia ou respeita, né, quem nasceu ou é homossexual, e você entender que por isso essas pessoas precisam publicamente, de uma forma pejorativa até, você aí, na verdade, causar cenas, né, de repúdio, causar cenas que, na verdade, podem aí ser questionadas, né, do ponto de vista não por serem aí homens com homens ou mulheres com mulheres, mas exatamente como se comportam no meio social, né? Então, esse respeito precisa haver de ambas as partes para que a gente viva em harmonia, né? Então, eu penso que é preciso ter um debate muito sério no Brasil, com base em números, com base nas evidências que nós temos aí, para a gente desmistificar, né, aquilo, de novo, né, que essa polarização é péssima, porque aquilo que é real, aquilo que é para o campo ideológico. Né? Eu sou uma pessoa, eu sou cristã, eu defendo a família, eu defendo os bons costumes, mas eu respeito, né, toda a diversidade que existe, né, e sinto na pele a dor de quem muitas vezes já foi injustiçado, seja pela cor da pele, seja pela condição econômica que tem, seja muitas vezes pela questão da sua sexualidade. Então isso é algo que precisa aí ser compreendido por todos os brasileiros de maneira geral. Hoje, falando sobre esse enfoque ideológico que surgiu muito recentemente, porque ser conservador é uma coisa, né? Você ter um posicionamento, vamos dizer, extremo, em relação, seja de esquerda, seja de direita, é outra coisa. Você aceitar que uma pessoa tenha pudores é absolutamente correto, né? Quando a senhora falava em relação ao comportamento das pessoas e tal, o comportamento escandaloso serve para um casal normal, de homem e mulher, como para um casal homossexual. Quer dizer, essa coisa do comportamento social, ela precisa ter um limite, óbvio, né? Uma coisa é a intimidade do quarto, a intimidade da casa. Outra coisa é o que você faz na rua, o que você faz em público, que obviamente tem que respeitar todo mundo, quer dizer, tem que se dar o respeito e respeitar todo mundo. Concordo plenamente com a senhora. Mas há uma confusão muito grande nisso, né? Quer dizer, as pessoas acham que houve, assim, nos últimos tempos, um posicionamento extremista e não é assim, não dá para classificar, porque, por exemplo, a direita sempre esteve presente no Brasil. Esteve presente com a Arena, com o PFL, com o DEM, enfim. A direita sempre esteve presente com o PL, com vários outros partidos, né, de centro-direita, vamos dizer assim. O Brasil nunca tinha se revelado com uma extrema-direita. Já existia atos, a gente já verificou atos patrocinados pela extrema-esquerda, atos de vandalismo, como já aconteceu aqui no Brasil, né? Em alguns setores da esquerda agindo de forma violenta, disseminando ódio, enfim. E isso é absolutamente condenável, né? Esses extremos de esquerda e direita são, ao meu ver, absolutamente condenáveis. Mas as pessoas estão confundindo um pouco as coisas. Você ser progressista te transforma numa pessoa de esquerda, ainda que você seja afiliado num partido de centro-direita. Você tem uma visão de respeito ao ser humano
a condição deles, seja de gênero, seja de raça, seja de cor, seja de credo, porque nós temos isso também, nós temos uma situação de intolerância religiosa absurda no Brasil. Como é que a senhora vê tudo isso? Quer dizer, é um problema cultural, precisa ser enfrentado? Eu estou falando porque a gente viveu nesses últimos 4 anos uma situação que isso aflorou de uma forma muito séria, né? E que trouxe uma série de preocupações, né? O Brasil, parece, não é isso, embora o Brasil seja extremamente conservador, tenha uma população, uma grande parte da população conservadora e que tem direito de ser. Mas precisa aprender também a respeitar os outros espaços. Como é que a senhora vê essa questão? É que, na verdade, é isso, assim, a gente, infelizmente, né, essa polarização no Brasil, ela tem prejudicado muito uns debates que aconteçam de uma forma positiva, né, para se evoluir, para se buscar respostas, né, para tudo isso. Inclusive, você falou no anúncio do bloco anterior, né, essa questão da minha trajetória política, algo que eu sinto, inclusive na última eleição, uma certa penalidade nos meus votos, é exatamente o fato de não ter, por exemplo, ter tomado uma posição no segundo turno aí, para Lula ou para Bolsonaro, né? Exatamente dentro de uma situação de que nós vivíamos essa polarização, e a gente sabe o quanto ela é ruim para o Brasil no sentido de trazer um debate, né, que seja importante para melhorar a vida das pessoas. Então vejam que isso me dá uma liberdade, uma independência para poder chegar no Congresso e nós fazermos um papel daquilo que seja melhor para as pessoas, né? Então, nós temos aí, claro que a gente não pode ter medo, né, Mauro, que muitas vezes eu converso com algumas pessoas e elas falam assim, que é muito comum, por exemplo, desde a infância alguém chegar e falar assim, ô, minha neguinha, né? E aí o meu amigo, né, tem até o apelido de preto, pretão, negão, né? E as pessoas hoje, algumas têm medo de falar e ser interpretado isso como algo pejorativo. Então, a gente não quer chegar nesse estágio. O que a gente quer é exatamente que não aconteçam, né? Nós tivemos aí um caso público internacional, que é o caso do jogador do Vini, que nós estamos vendo claramente, né, uma situação de racismo pública, né, e que ainda algumas pessoas achando que isso é mimimi. Então, isso a gente não pode entender que é normal, né? Então, de novo, eu acredito que nós precisamos aí deixar muito claro para a população que é necessário o respeito à pessoa humana, que é importante o respeito às diferenças, que falar sobre isso não é mimimi, é algo que muita gente sofre com esse tipo de injustiça, de discriminação, mas ao mesmo tempo nós não podemos fazer com que isso, né, se torne algo a ponto de prejudicar a convivência normal entre as pessoas, que as pessoas tenham medo de conversar sobre determinados temas, né? Então, isso é algo que precisa, de novo, de uma forma técnica, numa tentativa de fugir um pouco das ideologias, mas que se faça uma discussão real. E eu acredito que isso acontece quando a gente tem, inclusive, deputados com números, com dados, com evidências, para evitar com que fique só numa discussão teórica e ideológica. A gente precisa mostrar, né, os números do racismo, os números de pessoas aí que são violentadas, o número quando a gente compara quantos brancos ou negros sofrem violência, que estão na cadeia, né, que estão aí passando por determinados tipos de violência. Então, isso precisa ser combatido muitas vezes com esses dados e evidências, que eu vejo que é o grande caminho para a gente poder fugir desse campo ideológico. Precisamos avançar, né? Um pouquinho de civilidade faria muito bem para o país, né? E a senhora tem toda a razão. É muito ruim a patrulha ideológica, é muito ruim esse patrulhamento que tem, por um lado, e é muito ruim, de outro lado, essa coisa de não respeitar as diferenças, enfim, não aceitar as pessoas como elas são. Mas vamos falar um pouquinho da sua trajetória? Eu queria falar, eu acho assim que foi muito marcante a sua disputa à Prefeitura de Cuiabá.
embora a senhora tenha tido numa das disputas para deputado federal 50 mil pelo PROS, né? Mais de 50 mil votos. Como é que a senhora enxerga a política? Existe perspectiva ou possibilidade da senhora pensar ou voltar a disputar a eleição para a prefeitura no ano que vem? Eu falo isso porque a senhora pode ser convidada para ser vice, até para encabeçar uma chapa. Não é por falta de voto, porque está muito claro que a senhora tem um potencial de voto muito interessante. Hoje os planos são outros, né? Mas algo que eu aprendi na política é que, e essa frase não é minha, né? Você já, que é como nuvem, né? Tudo muda dentro da política, né? Hoje, na verdade, eu faço parte do União Brasil, é um partido aí que todos estão acompanhando aí, os colegas que já colocaram, né, o seu nome nessa disputa. Então, na verdade, a tendência hoje, na verdade, é a Gisela estar apoiando aí um nome à Prefeitura de Cuiabá. Hoje, o meu nome é Fábio Garcia, candidato a prefeito de Cuiabá, né? É quem eu estarei apoiando, né? O que eu tenho muita clareza dentro desse contexto, até por ter sido candidata lá em 2020 à Prefeitura de Cuiabá, foi um período que, além de ser cuiabana, na verdade, eu me debrucei nos números da nossa cidade, né? E ao debruçar nos números da nossa cidade, a gente começa a ver os problemas, né, que estão acontecendo na nossa cidade. E lá em 2020 nós já colocávamos, né, que o pilar do nosso plano de governo era o combate implacável à corrupção, porque nós já começávamos a ver aí sinais, né, em várias secretarias do município com problemas aí de gestão, com problemas de administração do recurso público, né? E hoje a nossa cidade ela padece, né, de muitas situações aí, que vão desde aquilo que é mais notório para a população, como a saúde, que nós estamos vendo a intervenção, como os buracos que nós estamos vendo na rua, né, como a falta de atendimento correto aí em creches, né, nas escolas de maneira geral. Tudo isso são sinais de uma questão administrativa e que, independentemente de quem ganhar, nós sabemos aí que vai ser necessário, indispensável, um apoio do governo do estado, né? Porque os cofres municipais eles estão bastante sucateados aí e há uma necessidade de você não penalizar tanto ainda mais o cidadão no sentido da espera de uma melhora, que a gente consiga ter um apoio do governo do estado. Então, é por força disso que a gente vem acreditando aí que é importante, né? E aí a nossa contribuição enquanto União Brasil é de poder, de ser o partido do governador, de ter um nome que tenha capacidade de gestão, que tenha experiência em gestão e que possa fazer algo que realmente seja importante para a nossa cidade de Cuiabá. 2 anos, de 24 até 26, são meio mandato, né? Dá para fazer muita coisa no sentido de recuperar a cidade, de estabelecer uma gestão nova. Daí é esse alinhamento que a senhora está falando, por conta disso, não é verdade? Mas olha, deputada, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria continuar conversando, a gente tem tantas coisas. Sobre Cuiabá, então, tem tantas coisas para conversar e a senhora já fica me devendo uma entrevista, a hora que terminar lá o seu período como deputada, de voltar aqui para a gente conversar sobre como foi a sua experiência, fazer um balanço do que foi possível fazer, né? Porque é um universo completamente diferente. Eu imagino que a senhora vai chegar lá e vai ter que se posicionar por uma série de coisas, né? E, curiosamente, são 4 mulheres que estão hoje lá na nossa bancada federal, né? Nunca houve uma situação como essa. Então, a possibilidade das mulheres mostrarem trabalho, metade da bancada hoje é formada por mulheres, né? Pelo menos até que vença o período da suplência, né? Mas boa sorte, queria muito que a gente pudesse avançar, mas enfim, muito obrigado, viu? E conte sempre aqui com Nossa República.
Eu que agradeço a você e a todos aí, os que assistem a República, né? E dizer, né, desse meu compromisso de poder dar o meu melhor nesse período. Quero muito aí, já estou, na verdade, tô querendo marcar com essas mulheres que estão na bancada feminina, para que a gente consiga, de comum acordo, independente aí da corrente ideológica que cada uma acredita, no sentido de propor algo benéfico às mulheres, não só do nosso estado, mas do Brasil, uma proposição conjunta, acredito que seria também histórica para Mato Grosso e para o Brasil, né? Porque é isso, eu acredito que nós precisamos focar naquilo que nos une, naquilo que é comum, e isso a gente já faz uma grande diferença para o Brasil e para as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana. Um grande abraço a todos.